uma prática de Jesus que deu origem à igreja. É importante termos esta consciência, porque quando nós pegamos o capítulo 13 do Evangelho de São João, né, que nós sempre proclamamos, né, a chamado lava-pés, a instituição do sacerdócio e também da Eucaristia, e ali nasce a igreja, né? O Pentecostes nada mais é do que o batismo, que o Espírito que vem e batiza a igreja ali, batizando os apóstolos. Mas a igreja, ela começa a ser formada justamente nesse trabalho missionário. E isso levava, né, e era uma prioridade para o Senhor. Trabalho do anúncio do Evangelho. E notem, meus amados irmãos e irmãs, aqui já não são mais 12, não. São 72. Um grupo numeroso acolheu no coração a mensagem do Senhor. O convite, vem e segue-me. O mesmo convite que ele fez para os apóstolos, ele fez também para essas pessoas. Esses 72 são frutos da pregação de Jesus e dos seus apóstolos. Eram pessoas que participavam intimamente do convívio com o Senhor. Não eram estranhos. Foram pessoas fruto de um trabalho ardoroso, primoroso, extenuante, sabe? Que envolve. Jesus está na Galileia e parte para Jerusalém. Está no norte, o que nós hoje conhecemos como Israel, e vai para o sul. Mas nesse caminho há muitas comunidades. Comunidades que eu digo vilas, não é? Pequenas cidades. Há muitas pessoas. E essas pessoas, elas também são chamadas a viver o reino. Por isso que ele então se preocupa em enviar os seus discípulos de 2 a 2, 72 pessoas, né, até as vilas. Mas é interessante que esse texto tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele precisa ler junto com outro texto lá do Antigo Testamento, no capítulo 10 do livro do Gênesis. Esses dois textos têm um paralelo. Porque no capítulo 10 do livro do Gênesis, vai falar sobre os povos que habitam o mundo. E sabe de onde eles saem? Eles saem, procedem de Noé. Sim, os filhos de Noé, a estirpe de Noé, segundo a tradição bíblica, a cultura bíblica, deu origem a todos os povos da terra. Então, no livro do Gênesis e no tempo de Jesus, quando eles faziam esta correlação, entendia-se que o mundo foi, vamos dizer assim, constituído por 70 descendentes de Noé. Se convencionou naquela época dizer que o mundo era habitado por 70 povos. Por isso que Jesus envia de 2 em 2, 72 discípulos que representam, o anúncio do Evangelho a toda a humanidade. Vejam, estavam ali na Galileia, indo para a Judéia, indo para Jerusalém, mas o Senhor enviou eles para anunciar o Evangelho a qualquer criatura, seja judeu ou não. E esse esforço dos discípulos orientados por Jesus, acompanhado pelos apóstolos, vai fazer com que naquela noite, em que ele iria ser preso, Jesus fundasse ali a igreja. Ela não nasce do nada, ela nasce do empenho de homens e mulheres que foram preparados e por primeiro fizeram a experiência do Senhor. Sim, eles foram convictos, irmãos, e não voltaram sem um resultado. Pelo contrário,
voltaram muito satisfeitos, muito felizes, e dizendo ao Senhor: nós curamos muitos em teu nome, nós expulsamos muitos demônios em teu nome, nós conseguimos fazer com que as pessoas tomassem conhecimento do seu reino. Falamos do Senhor para elas, como Messias. E isto trouxe um resultado. E o resultado está aqui, somos nós. Nós, irmãos, somos fruto também desse espírito que Jesus fez questão de criar entre os seus, que é um espírito colaborador. Colaborador com Ele. Havia uma preocupação no Senhor, preparar bons discípulos. E vejam, o discípulo é tão importante, a discípula é tão significativa para o Senhor, que os nomes deles, os nossos nomes, daqueles que anunciam o reino, estão escritos no livro do céu. O próprio Senhor vai dizer: fiquem felizes, não apenas porque expulsaram demônios, ou porque curaram pessoas. Fiquem felizes porque o Pai que está lá no céu se alegra e guarda cada um de vocês no coração. Nosso Deus é grato, né? Ele é grato quando Ele nos vê desprendendo esse mesmo esforço. Mas nós só anunciamos aquilo que conhecemos, não é verdade? Sim, vejam, antes de Jesus enviar os discípulos, Ele se deu a conhecer a eles. Ele se revelou, Ele mostrou a missão, mostrou quem era. E aí, o discípulo se alimenta da presença do Senhor, da sua palavra. Sim, também assim somos nós. A nossa convicção que temos no Senhor, sabemos que Ele é aquele que nos conduz nesse mundo, é aquele que traz a boa nova, é aquele que apresenta, instaura o reino para nós, porque nós o experimentamos, todos nós aqui. Como daríamos então conta de uma tamanha responsabilidade se não houvesse a força do Senhor agindo em nós? E como o Senhor age se não houver esta comunhão de vida com Ele? Não, nós somos esses discípulos e discípulas. Vejam como o reino de Deus se faz visível para aqueles que acolhem a boa nova do Senhor. Sim, a nossa história é uma história que começa com o anúncio da palavra. Esse é o nosso papel. Esses mesmos discípulos, muito mais que os 72, estão aqui hoje. Sabem de que se trata. Sabem o que fazer. Têm a mesma autoridade. Eu me atrevo a dizer, não em meu nome, mas naquilo que o Senhor nos revela, nós temos a mesma autoridade. Sabe por quê? Porque nós fomos incorporados a Cristo no nosso batismo. Sim, Ele age em nós. Ele nos permite falar em seu nome. Aí a nossa grande responsabilidade. Esse texto nos faz lembrar que nós não podemos, da nossa vocação de discípulos e discípulas do Senhor, de anunciadores do reino. Ou nós não acreditamos que o reino é capaz de transformar a realidade. Ou nós não acreditamos que o nome de Jesus não seja mais necessário neste mundo. Ou seja, acreditamos que Jesus já não tem mais lugar no coração das pessoas? Claro que não. Acreditamos que esse mundo não precisa dessa mensagem? Claro que não. Então, é nossa missão, como diz Paulo, trazemos as marcas do Cristo. Nessa belíssima carta aos Gálatas, não é? E Paulo vai dizer isso num contexto muito interessante, que é o contexto de alguns que negavam a eficácia da graça do batismo. Eram cristãos, mas que estavam confusos na fé. Eles diziam o seguinte: olha, para que vocês sejam salvos, vocês precisam se circuncidar.
Circuncidar. A circuncisão foi pedida a Deus, Gênesis capítulo 17, a Abraão. Marcarei na tua carne esta aliança contigo, dizia Deus, lá no capítulo 17 do livro do Gênesis. Isso foi pedido a Abraão, não é? A circuncisão. Ora, mas em Jesus, as marcas do eterno não são mais a circuncisão. Até porque Paulo foi circuncidado, ele era judeu, se converteu. Mas ele vai dizer, esta marca na carne, que é a circuncisão, não significa, não alcança a graça que é o batismo. Eu trago em Cristo as marcas do Senhor. Ele dizia, eu trago as marcas de Cristo em mim. Eu trago as marcas da sua cruz. Eu trago as marcas da minha fé em Cristo. E isso basta. Basta. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, hoje nós somos chamados a estarmos atentos. E a melhor forma de nós anunciarmos o Evangelho é começarmos entre os nossos. A você que é pai, a você que é mãe, o Senhor lhe confiou o cuidado de pessoas. A você que trabalha na área da educação, no seu ambiente de trabalho, ali nós podemos anunciar o reino. Na sua escola, na sua universidade. É um campo, sabe? Como naquele tempo. São vilas, são lugares de anúncio do reino. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas vivam a mesma alegria, a mesma realização de vida que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. E isso nós queremos. Se há algo que nós não nos apegamos, é ter apenas o Senhor para nós. Não. Porque a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é partilhar com o outro a experiência do Senhor. E a experiência do Senhor começa quando se escuta a palavra e abre-se o coração. Pronto. Ali a graça de Deus se encarrega de conduzir aquela pessoa para o reino dele. O reino que nós já vivenciamos. Mas que precisamos nos esforçar para que ele seja visualizado e sensibilizado, sentido na sua plenitude, meu amado irmão e minha amada irmã. É assim que começa, não é, o caminho da comunidade, da igreja, através de discípulos. O que nós estamos realizando em nome do Senhor? O que estamos fazendo com a sua palavra? Hein? Quantas pessoas conquistastes para Cristo? De que forma tem se empenhado? Os nossos nomes estão escritos no livro do reino, no livro dos céus, diz o Senhor. Portanto, irmãos, não deixe de ser um católico evangelizador, uma católica que faz com que as pessoas despertem para a importância da sua vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa alegria. E o façamos como fizeram os discípulos. Foram, anunciaram, vivenciaram, proclamaram a boa nova e voltaram cheios de alegria. É assim que o Senhor quer nos ver. Cheios de felicidade, por termos a tua confiança, por termos a autoridade que nos foi dada por Cristo Jesus. Nunca se esqueça, és um portador, um porta-voz da mensagem da salvação do reino. A graça é de Cristo, mas você é instrumento. Instrumento que pode transformar vidas, preencher existências, alegrar os corações. Deus nos abençoe. Não nos esqueçamos de ir aonde o Senhor espera que nós possamos ir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.